Não importa a cor da sua pele, não desistam dos seus sonhos. Nossa convidada, Milene Ramos Seidel, é advogada, ativista e juíza do trabalho aposentada. Durante 25 anos, atuou na Justiça de São Paulo e do Paraná, com destaque em casos que envolviam minorias e discriminação. Que as mulheres não são nem melhores nem piores, né? Nós somos iguais. É uma defensora da diversidade racial e de gênero no judiciário, num país, o Brasil, em que de cada 100 juízes, 86 são brancos. Doutora Milene Ramos Seidel é mestre em Direito pelas universidades de Columbia, em Nova York, e Stanford, na Califórnia. Ela nasceu em São Paulo, na periferia da Zona Sul, começou a trabalhar aos 10 anos de idade e hoje é uma voz de peso na luta antirracista. É representatividade dentro desse mercado de trabalho da composição demográfica da sociedade brasileira. Mora na Alemanha, mas mantém presença constante no Brasil, com palestras, consultorias, cursos e atividades advocatícias. Estereótipos, eles existem para serem desafiados. Eu resolvi desafiar esse estereótipo. Coordena a campanha global Sônia Livre, que denuncia um dos mais horripilantes casos de trabalho análogo à escravidão no Brasil, acontecido na casa de um desembargador de Santa Catarina. A desigualdade racial que persiste nesse país. Essa juíza é uma mulher preta, vitoriosa, e atua para romper barreiras e derrubar estereótipos num país impregnado pelo racismo. Ela defende que, apesar de tudo, a vida deve ter leveza. Muito obrigada. Doutora Milene, muito obrigado por a senhora ter vindo aqui ao ICL para essa entrevista. É com alegria muito grande que a gente recebe, também como estímulo nas lutas pela democracia, pela justiça, né, pelo fim das discriminações. Mas a senhora hoje mora na Alemanha, que também é um país que enfrenta muitos problemas de discriminação, principalmente, claro, contra negros, mas principalmente contra imigrantes de uma maneira geral, né? Brasil a gente já sabe como é. Como é que a senhora fala que a vida deve ter leveza num ambiente tão violento, com tanto ódio, numa sociedade moderna, né, que é marcada pela violência, né? Agravada, no seu caso, pelo fato de ser mulher e de ser mulher negra. Como ter leveza no meio disso tudo? Essa é uma excelente pergunta, Chico. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você e podendo expor um pouco das minhas ideias e reflexões a respeito de problemas tão complexos que nós enfrentamos modernamente, se enfrentou no passado e a gente luta para que esses problemas eles tenham um fim. Eu creio sim que a vida precisa ter leveza. Ela precisa ter leveza, Chico, porque apesar de todas essas mazelas, é o amor que constrói. Então, aquele olhar que não existe por parte, vamos dizer, de uma pessoa racista ou de uma pessoa nazista para um outro, como um ser humano igual a ele, é o olhar que a gente precisa ter, inclusive, para essas pessoas que praticam racismo, que praticam discriminações. Isso um dia vai acabar, mas não é a violência que vai construir. Eu acho que é o amor que vai mostrar que realmente nós somos todos efetivamente iguais. Não apenas iguais dentro de uma frase, né? Somos todos humanos, mas nós somos todos iguais em essência. Mas eu fico pensando, os pobres, os humilhados, os ofendidos, né, e os discriminados por vários motivos, agredidos por isso, eles conseguem, é possível manter a leveza quando a bofetada estala no rosto? Não é fácil. Eu mesma já fui e sofro discriminações
A minha vida pessoal, a minha história de vida é uma história marcada pelo racismo e pelas discriminações. Mas eu entendo que quando você consegue entender que a sua essência não é diferente daquela outra pessoa que está tentando te humilhar, te diminuir, retirar os teus direitos, você se empodera, você se vê como uma pessoa igual. Porque o ódio, o sentimento mais fácil, o mais imediato realmente é sentir raiva, sentir frustração, sentir ódio. Mas nós somos todos apenas seres humanos. E alguns seres humanos estão num determinado estágio e outros estão em outro estágio. A senhora foi 25 anos juíza do trabalho, né? A senhora foi vítima de discriminação pelo fato de ser negra? A senhora sentiu algum momento que isso dificultava ou dificultou algum trabalho no judiciário? Muitas vezes fui vítima de discriminações, não só por olhares, mas por falas, até por atitudes de profissionais que estavam atuando Como, ali. por exemplo? Como, por exemplo, um advogado entrou na sala de audiências e já com uma postura muito desafiadora, muito combativo, muito violento, e sentou-se à mesa, eu quase não conseguia dar sequência à audiência, porque ele sempre protestava por nenhum motivo. Ele estava efetivamente muito raivoso. E quando eu apontei que ele estava dificultando o meu trabalho, ele simplesmente disse: olha, eu já vi o seu perfil na rede social antes de chegar aqui e não gostei do seu perfil. Eu não gosto de pessoas como a senhora. Eu tive que chamar a própria Ordem dos Advogados do Brasil, então, para poder dar sequência ao meu trabalho, já que ele não deixava. E a Ordem dos Advogados do Brasil, ele revelou que ele não gostava de pessoas como eu, porque ele não gostava de pessoas negras. Ele podia ser preso em flagrante, né? Ele falou isso, não foi na minha frente, ele falou depois, enquanto foi ali conversado com ele, o que tinha acontecido, mas o problema dele comigo era racial. Mas ele falou isso com outras pessoas? Com outras depois, né? Quando... Mas não com nenhuma autoridade, né? Não, ele simplesmente... Ele simplesmente comentou isso, que ele chegou efetivamente à sala de audiências preparado, porque ele viu o meu perfil e provavelmente pensou que eu era... Não sei o que realmente. A senhora chegou a tomar alguma providência, não? Não. Sabendo disso? Não. Chico, essas questões, elas se repetem tanto no nosso cotidiano, quando você é negro, né, principalmente quando você é uma mulher negra no Brasil, que você não tem tempo para tomar atitudes efetivas em relação a todas as agressões que você sofre. Eu recentemente sofri uma agressão racista que foi gravada no celular. Eu contratei uma arquiteta para construir uma piscina na minha casa, para fazer uma paginação de um revestimento da piscina. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, e ela nervosa, ao não entregar o serviço que ela já havia recebido, ela proferiu ofensas racistas contra mim que foram gravadas. E esse caso está efetivamente Ela disse o quê? Ela disse que eu era uma preta, eu não vou repetir o nome, Sim. Que eu sou de origem da Bahia, Baiana Mineira, e nós temos essa superstição, você não pode falar essa palavra dar azar. Mas ela falou que eu era uma preta E gravando isso, levei até a delegacia, registrei a boletim de ocorrência, e ela está sendo devidamente processada pelo crime de racismo. Isso é o certo a fazer. É que quando isso se repete tantas vezes, você acaba, às vezes, ficando sem tempo, e isso acontece, infelizmente, com a população, né, no geral, porque imagina eu, de onde eu estou, não ter condições, então, de combater um a um as ofensas, as violações, então você imagina o que está acontecendo aí fora. Qual que é a sua sensação? Isso tem aumentado ou tem diminuído? Porque a consciência do racismo como crime, como coisa... né, horrorosa, a sociedade tem tido, mas parece que os casos aumentam, não? Eu participo de coletivos, né, antirracistas em vários espaços diferentes, desde magistratura até periferias do Brasil afora, e a gente sabe que esses casos estão aumentando. Pessoas parecem que se sentiram, desde alguns anos atrás, mais livres
para expressar determinadas ideias, inclusive ideias racistas. Existe 56% da população brasileira que não consegue exercer os seus direitos, não consegue viver em paz por conta do racismo. É uma situação muito grave. E esses racistas argumentam, né, que é o direito à liberdade de expressão. Liberdade de expressão, como se estivesse nos Estados Unidos. Nas redes. Né? Nas redes. E parece que se normalizou a falta de respeito, a falta de humanidade, né, pelo outro. E é por isso que eu falo que é necessário a gente manter dentro da gente essa humanidade, essa leveza e esse amor. Porque senão você se destrói. O racismo, Chico, ele adoece as pessoas. Eu conheço muitas pessoas adoecidas pelo racismo. Adoecidas fisicamente, adoecidas psicologicamente, mentalmente. E fala-se até que existe uma doença associada ao racismo que ainda não existe um nome. A consuleza, ex-consuleza da França, Alexandra Lohras, falava muito sobre isso, fala ainda sobre isso. Existe uma doença associada ao racismo, que não existe um nome, mas é uma doença que é típica de quem? Das vítimas de racismo. E por isso eu acho que é tão importante a gente tentar se manter centrado, apesar de tudo, porque é cotidiano. E não é só individual, não é um indivíduo ou outro, né? Há também organizações racistas, como há grupos neonazistas, né? Exatamente. Mas institucionalmente também, né? O racismo estrutural, ele está infiltrado nas instituições. Está infiltrado, ele está infiltrado. Ele começou desde a história do Brasil, com a invasão, quando se invadiu uma terra que tinha dono, né? Tinha donos aqui, não era terra de ninguém. Quando esse país foi invadido, né? E pessoas, os verdadeiros donos da terra passaram a ser escravizados e mortos, massacrados, e depois todo o sequestro de cidadãos africanos. É uma história de violência, de racismo que construiu esse país. Joaquim Nabuco lembrava que a escravidão, né, será durante muito, muito tempo, talvez, né, não sabemos até quando, uma marca da identidade nacional, infelizmente. Né? É uma marca até hoje, né? E recentemente nós tivemos em agosto uma operação em 11 unidades da Federação, desde o norte até o sul, onde 593 pessoas foram resgatadas em condições análogas à escravidão, sendo que uma delas tinha 94 anos de idade. Quero falar desses assuntos, inclusive do caso Sônia Livre, que eu sei que a senhora lidera também o movimento disso, né? No judiciário, como é que a senhora vê o racismo? O judiciário está marcado também pelo racismo? O judiciário é racista? O judiciário não tem como não estar marcado pelo racismo, porque ele está aqui, é uma instituição brasileira, e o Brasil traz o racismo em sua história, traz o racismo em sua estrutura. E esse racismo que veio da estrutura, ele passou para as instituições, e é assim que elas funcionam até hoje. Existe hoje, é claro, uma consciência muito maior dos males desse racismo, né? Mas é um combate que tem que ser um combate realmente muito efetivo, um combate árduo e um combate diário. Para você ter uma ideia, o Tribunal Superior do Trabalho lançou em agosto 3 novos protocolos de julgamento para uma justiça do trabalho antidiscriminatória. As relações trabalhistas, elas já são por si só relações de assimetria de poder, onde você tem uma pessoa que está acima e outra que está abaixo, o empregador está ali e o empregado, né, sujeito ali às ordens, mandos e desmandos. Então, é um campo fértil para o racismo. Eu posso te falar, tendo sido atuado aqui como juíza por 24 anos, quase 25 anos, como juíza do trabalho, é algo que efetivamente é o maior problema do mercado de trabalho brasileiro, que impede empresas de avançarem, impede os indivíduos, né, que são ali os empregados, as empregadas, as pessoas que estão contribuindo, impedem que elas avancem também, contribuam para o lucro dessas empresas. Então fica todo mundo ali parado no racismo, está todo mundo. Então a vítima está massacrada com racismo, a empresa que deveria ter uma performance melhor
gerar mais lucro, ela perde também. Isso o Banco Mundial já... A senhora já viveu isso como juíza do trabalho? Encontrar um caso de um trabalhador, né, que cobra do patrão os seus direitos que não foram devidamente pagos e que o problema é racismo e é identificado? Já teve isso? Sim. Já aconteceram inúmeros casos. Inclusive, Chico, casos que são levados ao judiciário, chegam para o juiz, chegaram para mim, houve um assédio. Isso é um caso de assédio moral. Na verdade, o assédio moral, quando você ouve o depoimento do empregador, às vezes um pequeno empregador ou que manda um representante, que seria ali o chefe direto da vítima, aí você descobre que aquele assédio moral ele é fundado em racismo. É um assédio moral que veio por quê? Por conta de que a pessoa negra, ela professa uma religião de matriz africana, ela usa roupa branca às sextas-feiras, ela raspou o cabelo e nem a pessoa conseguiu, nem a vítima conseguiu entender que aquilo era racismo. É tão louco, é tão profundo, que eu conheço pessoas que aos 50 anos descobriram que eram vítimas de racismo aos 20. E não percebiam. Não sabiam. Aí descobrem, olha, eu encontrei com um ex-colega do meu trabalho, quando eu tinha 20 anos de idade, ele me contou que, na verdade, me chamavam disso, daquilo, eu achava que todos eram meus amigos, eu estava sendo vítima de racismo, eu fui demitida, eu achei que era um corte, e depois fiquei sabendo que não. Né? Porque até se fala que o racismo é o crime perfeito, porque quem está de fora não enxerga, né? É muito comum dizer, não, isso não é racismo. Racismo não existe, o Brasil é uma democracia racial. E quem está dentro, muitas vezes, não consegue também entender o que está acontecendo com ele. Então, às vezes, depende aí de anos e anos para a pessoa olhar para trás e olhar que a sua história foi marcada pelo racismo. Por isso, eu acho muito difícil a situação de pessoas negras que deveriam se posicionar contra o racismo e elas falam, mas eu nunca fui vítima de racismo. Sério? Você nunca foi vítima de racismo? Tem certeza? E elas acreditam nisso. Elas acreditam que elas nunca foram. E elas não entendem por que elas perderam o emprego, elas não entendem por que andam atrás delas nas lojas, que isso é uma coisa muito comum, né? E você tem que andar na loja com cuidado ali, para você não dar a impressão de que você pode estar escondendo algo. Isso acontece comigo, Chico. Nós somos treinados a viver dessa forma. Você pode, a qualquer momento, ser acusado de algum crime, de ter furtado algo, de roubo, de estar furtando. A gente sabe como a polícia aborda, não é, as pessoas negras. Pois é. Inclusive policiais negros também. É um negócio muito sério. Sim, porque já são institucionalizados, eles são utilizados para fazer aquele tipo de trabalho. Né? Eles são... Recentemente nós vimos aí a declaração de que, olha, não dá para abordar um cidadão na periferia como se aborda nos jardins. Nesses 25 anos de magistrada, de juíza, a senhora conheceu outros juízes e juízas negras? Pouquíssimos. Muito poucos. Hoje nós temos um número total, menos de 15% dos juízes no judiciário geral. No judiciário geral, negros. E esse número é muito menor. 86% são brancos. 86% são brancos. Eu falei disso em 2016, num TEDx. A Suprema Corte só teve, ao que eu me lembro, só teve um caso, que foi Joaquim Barbosa, né? Lá no passado nós tivemos um outro ministro negro, era o Nilo Peçanha, que foi no início aí do século passado, e ele... inclusive, aí a história conta que ele sofria racismo constantemente dentro da corte. Ele, inclusive, raspava seu cabelo para não denotar que ele era negro, né, para tentar esconder ou disfarçar aí as características étnico-raciais dele. Mas ele, ainda assim, ele era constantemente ofendido e lembrado de que ele tinha cabelo crespo. Mas o Joaquim Barbosa ficou muito mais conhecido, foi... lá mais 100 anos, também, mais recentemente, e vamos ver aí quando é que vai se ter novamente. É um absurdo a gente pensar que 86 de cada 100, 86% são brancos, num país que tem na sua população a maioria negra, né? Negra ou preto ou parda, né? E como é que o cidadão que precisa do judiciário, como é que ele vai se sentir representado, como é que ele vai ter confiança
num poder em que ele não se vê. Alguns anos atrás, e foi inclusive em 2016, quando eu tive meu TED aqui, falando sobre diversidade racial na magistratura, visitou a Suprema Corte em Brasília um ministro aposentado da África do Sul, o ministro da Suprema Corte de lá. Ele lutou junto ao Mandela, ele perdeu inclusive um braço nessa luta contra o apartheid e se tornou ministro da Suprema Corte, se aposentou. Ele foi convidado a conhecer o judiciário brasileiro e uma das primeiras falas dele foi: como é que vocês conseguem estar num país com essa composição e vocês têm uma Suprema Corte totalmente branca? Isso é uma vergonha. Quer dizer, precisa vir alguém da África do Sul para dizer isso, né? Algo que está todo mundo vendo. Pois é, agora, a senhora estudou nos Estados Unidos, em Colômbia, mestrado e doutorado em Stanford, na Califórnia. Nos Estados Unidos a questão racial é duríssima também, né? Mas lá o respeito é maior ainda do que aqui? Se respeita mais? Como é que era a sua situação de ser uma estudante do mestrado e do doutorado nos Estados Unidos? É uma situação bastante interessante quando você pensa em Brasil. Nós fomos acostumados aqui e temos toda uma interação com pessoas de todas as cores, etnias e aldeias. Nos Estados Unidos você entende muito mais a questão racial como algo declarado, então não se tem a necessidade ou o cuidado de se dizer: olha, eu não sou racista, ou apesar de todas as ações afirmativas, com toda a liberdade de expressão que existe lá, garantida pela Constituição americana, as pessoas realmente se colocam como racistas. Houve alguma ação racista dentro das duas universidades? Eu não diria que eu fui vítima de racismo diretamente, Chico, mas eu, por exemplo, em Stanford, assim que eu cheguei, um professor meu, que era da Columbia University, é muito comum os professores, você sabe, passarem uma temporada em outra universidade, fazendo outras pesquisas. E veio um professor negro de Colômbia, e esse professor me conhecia de Colômbia, e ele veio conversar comigo, muito triste, dizendo que havia sido vítima de racismo na sala de aula, de que ele havia recebido um e-mail dizendo que ele não deveria estar lá porque ele era negro e também participante da comunidade LGBT, e que a universidade não havia feito nada. E nesse mesmo momento, não digo no mesmo dia, horário, mas nessa mesma época, alguns e-mails começaram a surgir, a serem enviados para diversos estudantes da universidade. E esses e-mails ofendiam pessoas negras, pessoas de origem da Índia, pessoas de origem indígena. Eram e-mails muito violentos e eram e-mails anônimos. Eu não vi Stanford se colocar no sentido de nós vamos descobrir quem é o autor desses e-mails. É o autor ou a autora. Num campus dos mais tecnológicos do mundo. Não houve essa vontade política. E nós tínhamos uma provost que era Condoleezza Rice, que era uma mulher negra. Uhum. A impressão que dá é que existe uma falta de vontade de combater o racismo efetivamente, de punir o racismo, de punir os racistas, e que gera uma sensação de impotência em muita gente. Se sente violada e não sabe como vai resolver, porque encontra instituições racistas também. A Europa, eu acho que, de uma forma geral, eu circulo muito em vários países da Europa, e você vê que, efetivamente, existe uma raiva, um ressentimento muito grande em diversos países pelo fato de que alguns deles têm uma política de aceitação e de incentivo, né, de apoio a refugiados, que em sua maioria são pessoas negras ou árabes. Né? Então, os imigrantes em geral. Os imigrantes em geral, mas principalmente com essa afluência maior agora de refugiados, né, nos últimos anos.
Então, a Angela Merkel é extremamente criticada na Alemanha, porque, olha, hoje você sai, assim, o que você ouve, né? Nossa, a gente sai na rua e não ouve mais alemão. Não tem alemão na Os escola do alemães meu filho. reclamam, né? Então as pessoas se ressentem disso e acham que a violência é causada pelos refugiados. Só que eles não discutem a violência que veio de Hitler, né? A herança que ele deixou na Europa inteira e no mundo todo. Né? O que essa extrema-direita está causando? Pois é. Vamos falar um pouco dessa trajetória. Temos aqui algumas fotos suas, né? Conta quem é quem aqui na foto. Né? Aqui, essa sou eu e essa é minha mãe, a Sua Jacira. mãe é ali? Ali também minha Jacira mãe e eu. você. Essa aqui era uma professora da escola SESI, no bairro onde eu nasci, bairro de Campo Grande, na zona sul de São Paulo. E essa sou eu com 5 anos de idade. Quer dizer, Campo Grande, uma região pobre de São Paulo, um bairro de periferia. Como é que é a história de uma menina negra, de uma família pobre, né, que consegue chegar à universidade, se formou em Direito aqui pela Mackenzie, e depois consegue fazer mestrado e se matricular no doutorado nos Estados Unidos? Como é que é essa trajetória? Como é que começa isso? Bem, essa trajetória começou com 4 anos de idade, quando eu aprendi a ler em casa. Em casa? Em Sua mãe casa. te ensinou? Em casa. Me ensinaram a ler em casa. E, Chico, nós não tínhamos muitos livros. Eu aprendi a ler com a Bíblia. Então, até hoje... A senhora é evangélica? Eu não sou evangélica e até hoje eu conheço muitos trechos da Bíblia de cor, porque eu aprendi a ler com a Bíblia. E era ela que te ensinava? Era minha mãe, era o meu pai, era minha irmã Miriam. Basicamente, essas 3 pessoas. E com 5 anos de idade, como a minha mãe trabalhava... Seu pai faleceu cedo, né? Meu pai faleceu cedo, infelizmente. Com 51 anos de idade. 51 anos de idade. 51 anos de idade. Nós não tínhamos muitos livros e não tinha toda essa condição. Minha mãe e meu pai trabalhavam e ela não tinha com quem me deixar. Éramos 5 irmãos, eu era mais nova. Então, minha mãe pediu na escola e falou, olha, posso deixar ela vir para a escola? Ela não tem idade, mas deixa ela aí na escola fazendo o que ela quiser, se vocês permitirem. E eu fui passando de ano na escola. Nunca fui boa aluna, né? Muitas pessoas que me veem falam, nossa, você deve ter sido incrível aluna. Não fui. Eu não fui, eu tinha muita dificuldade na escola, eu sofria muito racismo na escola. Na escola estadual? Na escola estadual. Com 5 anos de idade eu sofri um acidente muito grave, queimaduras que deixou muitas marcas no meu rosto, no meu corpo. Isso já causava também uma estranheza das outras crianças. Então, juntava a condição de ser negra, de ser pobre, como muitas das crianças ali eram, né? Nós estávamos todos no mesmo entorno, mas também de ter todas essas sequelas desse acidente. Tudo isso me marcou muito. Eu era uma aluna, sim, repeti de ano. Uhum. Mas tem uma coisa que me ajudou muito. Eu gostava muito de ler, Chico. Eu adorava ler. Eu adorava ler e eu lia tudo que eu pudesse. A minha mãe ganhava muitos livros, passou a ganhar muitos livros de patroas que, né, sabiam que eu gostava de ler, e aí livros infantis. Sua mãe trabalhava em casa de família? Minha mãe trabalhava em casa de família, como empregada doméstica. A minha mãe, Chico, veio para São Paulo nos anos 50, com 16 anos de idade, junto com a mãe dela. De onde? Vieram para cá, de Belo Horizonte, para trabalhar como domésticas. E a primeira de empregadas domésticas, que esse termo doméstico não é correto. E o primeiro emprego delas foi na região do Brooklyn. O primeiro final de semana, elas pediram para sair de bonde, para passear pela cidade e conhecer. Era um domingo, não era dia de trabalho. Elas saíram, mas se perderam e chegaram aí alguns minutos ou horas mais tarde do que deveriam, né? Que existe todo um controle. Elas foram sumariamente demitidas e era o emprego onde elas moravam. Dessa casa? Dessa casa, e elas se tornaram moradoras de rua. A minha mãe, com 16 anos de idade, ela se tornou uma moradora de rua, junto com minha avó, que era cardíaca, e ficaram nessa situação até conseguir alugar um barraco na recém-criada favela do Buraco Quente. Elas foram uma das primeiras moradoras da favela do Buraco Quente. Que é na Zona Sul de São Paulo. Na Zona Sul de São Paulo, ali perto do aeroporto de Congonhas.
Essa é uma das histórias que também me inspirou para conseguir justiça. Meus pais, quando inaugurado um supermercado aqui, uma loja de departamentos no centro de São Paulo, aí nos anos 60, eles foram ali a gente chamava ali o centro de cidade, eles foram na cidade para visitar essa loja. Eles não tinham dinheiro para comprar nada, eles só queriam entender, queriam ver como era. E lá meu pai foi acusado de ter furtado um objeto. Meu pai, que nunca iria furtar absolutamente nada, era um homem dos mais íntegros que eu conheço, que eu tive a honra de conhecer na minha vida. E essas histórias, elas perpassam muito a minha história, a minha luta por justiça. Porque eu mesmo estando nesse lugar onde uma das minhas melhores amiguinhas morreu com 11 anos de idade, com um tiro na cabeça, na porta de casa quase, um lugar violento, onde você não via opções, você não via um futuro. Mas eu sonhava com o futuro. Eu sonhava com o futuro não só para mim, mas para os meus pais. Foi aí o começo da inspiração, vou trabalhar com direito. Sim. Eu quero ser advogada um dia. Eu quero um dia ser advogada. Quando eu pude me inscrever no vestibular, quando eu terminei o colégio com muita dificuldade, como eu disse, eu não era boa aluna, né? Eu tinha muita dificuldade em aprender com uma forma sistematizada, mas eu adorava estudar por conta própria. Então, quando eu pude me inscrever e fazer o vestibular, entrar, escolher um curso, eu escolhi direito. Eu pensei, vou te ser sincera, anos 80, uma crise de emprego enorme, eu pensava, eu sendo advogada, eu posso ter clientes e eu não vou ficar desempregada. E também vou lutar por justiça, né? Minha mãe nunca mais vai sofrer o que ela sofreu. Meu pai nunca mais vai passar pelo que ele passou. Ele nunca mais vai ser acusado. Mas consta aqui que você começou a trabalhar com 10 anos. Sim. O que eu fazia? As vizinhas vendiam Avon, Christian Grey, que acho que nem existe mais. Eu pegava os catálogos, chegava da escola, eu lá sempre fui baixinha. 10 anos. E saía pela rua do bairro vendendo. Christian Grey, Avon, não vendia quase nada. E aí não dava certo, aí eu arrumava outra coisa para vender, aí fui vender álbum de fotografia para criança. Eu sempre fui me virando. Né? Sempre fui me virando, até que eu consegui o meu primeiro emprego fixo com 14 anos e continuei aí trabalhando. E com ele é que a senhora pagou a universidade ou já havia bolsa? Não paguei com ele. Eu saí desse emprego porque eu, com 14 anos de idade, sofri muito racismo nesse emprego. Não tive condições de continuar. Saí para ficar desempregada. Porque vi que veja, com 14 anos de idade, eu vi que eu ia ficar doente, ouvindo as coisas que eu ouvia. Seu cabelo é ruim, olha o cabelo dela, coisas assim que vinham do dono da imobiliária. Né? Então eu saí para ficar desempregada e voltei a fazer os meus bicos, aí eu passei a vender cosmético de novo, sempre fazendo alguma coisa. Né? Nunca ficando parada, mas quando eu entrei na universidade, tive também muita sorte de que uma das ex-patroas da minha mãe trabalhava na universidade e falou para minha mãe, ela pode pedir uma bolsa, tenta. E aí eu fiz uma carta e pedi uma bolsa e a Universidade Mackenzie me deu essa bolsa. Quer dizer, 75%. Não havia ainda nenhum programa, nenhum programa de governo para atender nenhum programa de governo, nenhum tipo de cota. Nem de cotas, nada. Absolutamente nada. Eu tive uma bolsa de 75%. E esses 25% eram difíceis de serem pagos, mas eu fazia de um tudo e fui indo, atrasava, mas conseguia ali continuar. O meu pai tinha um orgulho muito grande. Seu pai te viu formado, Meu né? pai, ele morreu na semana da minha formatura. Oh. E a gente ia à feira aos domingos, né? Meu pai era uma pessoa muito simples. E ele sorria, me apresentava para os amigos dele, falava, olha, essa é a minha caçula, ela vai ser advogada. Mas, infelizmente, quando eu terminei, meu pai teve, na semana da minha formatura, ele teve uma infecção urinária, que foi se agravando, né? Os médicos, apesar de todo o agravamento, não pensaram em interná-lo, e ele acabou tendo uma septicemia e falecendo aos 50 anos de idade, 51 anos de idade. Jovem.
jovem e uma morte totalmente desnecessária, que eu coloco na conta do racismo. Porque se ele não fosse um homem negro, semi-analfabeto, periférico, o tratamento dele teria sido outro, Chico. E é uma pena, porque foi um ser humano ímpar. Pois é. E a sua transformação em juíza? Eu comecei a trabalhar como já formada. Eu não tinha condição de conseguir um emprego como advogada, porque o desemprego era muito grande. Eu comecei a trabalhar como datilógrafa temporária no departamento jurídico de uma empresa. E lá nesse departamento jurídico eu não era datilógrafa, eu era péssima datilógrafa, e a secretária olhava para mim e falava: Milene, você não é datilógrafa, né? O que você está fazendo aqui? Você é péssima, né? Aí um dia eu contei para ela, eu falei: eu sou advogada, mas eu preciso desse emprego, então não conta para ninguém. E foi essa secretária que abriu uma vaga de advogado e ela contou. Contou que ela falou: eu vou contar porque eu vou me livrar de você, Milene. Ela não é datilógrafa, mas ela é advogada. Ela é advogada. E me chamaram, conversaram comigo e fizeram umas perguntas teóricas. E aí o chefe do setor jurídico falou: olha, dá para ver que você entende. Eu falei: sim, eu estudei. E me deu a vaga. Eu comecei ali como advogada, foi meu primeiro emprego, advogada trabalhista. E em 4 meses eu tinha passado num concurso do Tribunal Regional Federal, que tinha recém-aberto aqui no Lago São Francisco, e saí desse emprego para ser técnica judiciária, para ser funcionária pública. Eu me apaixonei pelo meu trabalho, que era um trabalho basicamente de pesquisa, de redação de rascunhos, de recursos previdenciários, em processos criminais também, e resolvi que eu poderia ser juíza, eu queria ser juíza. E aí ninguém tirou mais da minha cabeça. Eu passei, Chico, em vários concursos importantes, vários concursos que eram muito almejados. E aí eu passava e falava: muito bacana, mas eu não vou, porque eu quero ser juíza do trabalho. E foi até me tornar juíza do trabalho em 1994, no Paraná, que me trouxe aí para essa trajetória do Paraná para São Paulo. Daí para mestrado, doutorado? Já como juíza, tive, então, a oportunidade de pedir uma licença para estudar. Pois é, hoje a senhora também é envolvida num ativismo, né, de entidades humanistas, progressistas, como a IPEATRA. O que é a IPEATRA? IPEATRA é um instituto de pesquisas, voltado a pesquisas... O nome todo é Instituto? Instituto de Pesquisas Avançadas do Trabalho. Instituto de Pesquisas Avançadas da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho. Reúne juízes, desembargadores... Juízes, desembargadores, ministros... Procuradores do trabalho, não só do Brasil, como do exterior também. Nós temos muitos professores, né? Então, o IPEATRA tem uma produção acadêmica muito importante, voltada a um olhar mais progressista do direito e do processo do trabalho. E esse instituto, eu assumi a presidência ano passado com a missão de popularizar essa pesquisa e de levar essa pesquisa a quem é o destinatário dela, que efetivamente o trabalhador, os empregadores, né, para entender esse outro lado que a gente entende do direito do trabalho como um direito do trabalho que pode e que deve servir como uma forma de progresso do ser humano, progresso material, progresso espiritual. Pois é, esse instituto, então, ele conclui pesquisas e ele revela... Sim, nós publicamos essas pesquisas. Assim que eu assumi a presidência no passado, eu lancei um projeto que é o Quinquênio de Combate ao Racismo do IPEATRA. Então, desde então, nós estamos desenvolvendo várias atividades voltadas ao combate ao racismo, que eu, mais uma vez, eu entendo que é um dos piores, um dos mais graves problemas da sociedade brasileira. E a sede da IPEATRA, a presidência que a senhora ocupa é no Brasil? É no Brasil, em Florianópolis, Santa Catarina. A senhora mora hoje na Alemanha? Moro na Alemanha. Vou e volto, também trabalho remotamente. Né? A senhora se casou com um alemão também? Não? Eu sou casada com um esloveno, mas meu marido morou na Eslovênia só até os 19, 20 anos. Então, ele é mais alemão do que esloveno e morou um tempo aqui no Brasil também. E a sua residência na Alemanha, em Berlim mesmo? Minha residência é na região de Stuttgart. Eu moro numa área rural,
a 60 quilômetros de Stuttgart. E há atividades por lá de um ativismo também em defesa dos direitos? Existe, mas é um ativismo muito mais discreto, eu poderia dizer, do que a gente tem no Brasil. Porque, Chico, quando a gente fala de questões raciais, você sabe que Angela Davis já veio ao Brasil várias vezes e ela sempre fala que ela aprende aqui no Brasil. Ela que é um ícone, né, da luta antirracista, né, iniciou ali nos anos 70, com o movimento dos Black Panthers. Ela aprende no Brasil com as nossas intelectuais, com Lélia Gonzalez, né, por exemplo, com Abdias Nascimento, porque nós temos um outro olhar. E te digo, 2 anos atrás eu fui chamada a dar um curso de verão, uma aula no curso de verão na Eslovênia, na Universidade de Maribor, que é uma universidade pública, e eu resolvi falar sobre a questão do racismo e da tecnologia. Então havia estudantes de toda a Europa nesse curso de verão, e eram estudantes da área de tecnologia, da área de direito, e eles estavam extremamente estupefatos quando eu expliquei para eles que as tecnologias, elas reforçam em muitos aspectos os sistemas racistas, né? Quando o banco fala que você não vai receber o empréstimo, mas olha, foi o algoritmo. O gerente do banco não é o responsável, né? Mas o algoritmo, ele foca em denegar, em dizer não ao empréstimo para pessoas negras. Quer dizer, o algoritmo pode funcionar e funciona como instrumento de racismo, de discriminação. De racismo, mesmo a questão da vigilância, né? Nós temos esses temas todos de vigilância por câmeras que focam em características de pessoas negras. Puxa, quer dizer que a luta vai ficando mais difícil, né? Vai ficando mais difícil. Você teve aí, o ano passado, um ator de Hollywood que teve uma chacina aqui no Nordeste durante o Natal, e na lista de suspeitos estava lá a foto de um ator de Hollywood, um ator negro. Então, de repente, o rapaz estava em Nova York gravando um comercial e aparece a lista dele, a foto dele aqui na polícia como dos suspeitos. Porque as câmeras, elas não identificam exatamente, então confundem e acabam sempre recaindo em quem? Na pessoa negra. Bom, nós estamos chegando ao fim, mas eu não queria terminar sem falar do caso Sônia e Sônia Livre. O que é Sônia Livre? E resume para a gente o caso Sônia, que muita gente no Brasil conhece, né? A imprensa divulgou muito. Eu vi uma longa reportagem da revista Piauí, né, contando essa história, né, do caso da Sônia. Fantástico, da Globo, fez acho que 2 vezes, né, reportagens sobre isso. Conta pra gente o que é o caso Sônia Livre. Bem, o caso Sônia Livre é um dos casos mais escabrosos de escravidão moderna que está acontecendo nesse momento em Florianópolis, Santa Catarina. Sônia Maria de Jesus, ela é uma mulher negra, 50 anos de idade, portadora de múltiplas deficiências. Ela é deficiente auditiva, ela é muda, ela tem visão monocular e ela tem um atraso intelectual severo. Ela foi retirada da casa da mãe sob a desculpa de que ela seria cuidada, porque ela vivia num entorno violento, o pai era violento, e agredia a Sônia, agredia a mãe, agredia todas as irmãs, e a mãe, como Sônia já era portadora de deficiência, ficava mais preocupada com a vulnerabilidade de Sônia e entregou-a a essa psicóloga, contando que Sônia seria então cuidada. Sônia, ao que se sabe, nunca mais foi vista. Essa psicóloga levou Sônia, que a partir daí passou a prestar serviços domésticos em sua residência. Não foi para a escola, não foi cuidada, não foi para médicos. E com 11 anos de idade nasceu a primeira filha do desembargador, onde Sônia hoje está sendo mantida, na residência deste desembargador de nome Jorge Luiz de Borba. Nasceu a primeira filha dele, que era então neta dessa psicóloga, morava em Blumenau. Sônia foi levada sem qualquer autorização dos pais de São Paulo para Blumenau. Tem uma reportagem, até quem puder assistir, puder ler, né, encontrar a revista Piauí, se não me engano, de agosto passado, né? A Angélica Santa Cruz, grande repórter, conta em detalhes essa agonia da mãe depois da filha dela ter deixado essa psicóloga cuidar da filha, e a psicóloga
pega a Soninha e manda para casa da filha dela, psicóloga, e daí desaparece. A mãe passa a vida desesperada até o fim atrás dela. Né? Essa vida desesperada. Ela não operou uma hérnia que ela tinha que operar porque ela tinha medo de operar e morrer e não ver Sônia. Ela falava, eu não posso operar, porque vai que eu morro na cirurgia, eu não posso morrer sem encontrar a Sônia. E ela acabou morrendo em decorrência dessa hérnia. Sem reencontrar a Sônia. Sônia foi localizada na casa da filha da psicóloga que a levou, né? Sim. E que, por sua vez, é casada com um desembargador. Com um desembargador. Né? Eu esqueci o nome dele, Jorge. Jorge Lisboa. E ela é tratada como escrava essa vida, a vida inteira, escravizada. Né? Ação civil, escravizada. A ação civil pública, ela foi precedida de uma investigação extremamente rigorosa, pormenorizada. Eu já trabalhei em vários casos de escravidão moderna e é uma das investigações mais detalhadas que eu já vi. Muito bem feita, os órgãos que atuaram são de parabéns. Não existe nenhuma dúvida no processo, que está público, inclusive, é uma ação civil pública que corre no Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Qualquer um pode acessar pela internet essa ação civil pública e lá estão todas as provas do que Sônia sofreu durante todos esses anos. O juiz e a esposa dele. Exatamente. O desembargador e a esposa dele. O desembargador e a esposa. Sônia foi resgatada com dentes faltando, raízes podres remanescentes nas arcadas dentárias, com várias escaras, vários problemas de saúde, sem passagem. Feridas no seio. Feridas no seio, sem passagem pela rede pública ou privada de saúde. Ela, apesar de ter uma tia, irmã cunhada do desembargador, irmã da esposa do desembargador, que é fonoaudióloga, que inclusive atuava em alguns coletivos de teatro aqui em São Paulo. Apesar de ter essa tia fonoaudióloga, ela nunca foi cuidada. Ela tinha existia uma PAI a 600 metros da casa, ela nunca foi levada. Então, Sônia hoje é uma pessoa que não tem a mínima condição de se manifestar e dizer que... E essa família do desembargador alega que ela era criada como filha da família, né? Mas morava num quartinho de despejo. Morava no quartinho de despejo, né? Como Carolina Maria de Jesus descreveu em sua obra. É difícil, Chico. É difícil você encarar e ver tudo o que Sônia vem passando, e o fato de que Sônia foi levada de volta por esse desembargador, que inovou, ele teve a ousadia de, para então se defender desses processos judiciais, ele alega agora que Sônia era filha. Registrou como filha. Ele não pode registrar, mas ele ajuizou uma ação de reconhecimento de paternidade, de filiação, na verdade, filiação socioafetiva, dizendo recentemente, após o resgate. A gente pode, inclusive, dizer que, legalmente... A gente fala do resgate porque ela saiu da casa... Em junho, ela foi resgatada. Para ficar numa instituição, os irmãos não sabiam onde estava a Sônia. Os irmãos acreditavam que Sônia já havia morrido ou não queria vê-los, porque essa era a história que contavam para a mãe de Sônia. Ela está muito bem morando nos Estados Unidos. Não procure mais, deixe Sônia em paz, ela não quer. Ela foi libertada dessa família que a escravizava. Mas agora voltou para a família. Voltou para a família, porque 15 dias após o resgate, coisa de 20 dias após, ele resolveu, porque é uma família afluente, um desembargador que tem todo um escritório da família à disposição, né? E eles ajuizaram essa ação, alegando que Sônia, na verdade, era uma filha. E ela voltou para cá do desembargador? Voltou, foi levada de volta, porque Sônia não tem condições de expressar as suas vontades, não tem ainda, e não se sabe se um dia ela vai ter, mas nesse momento, naquele momento, ela não tinha condição de expressar a vontade, até por conta do atraso intelectual que ela tem. Então ele a levou de volta e ela continua hoje. E a levou por uma decisão do ministro André... Inicialmente, Mauro Campbell, que permitiu a visita. Do Tribunal Superior do Trabalho. Exatamente, né? Ajuizada, então, um habeas corpus pedindo que essa visita fosse impedida, que isso não acontecesse, até porque ela, vítima de um crime, ela não poderia se aproximar, né, dos seus algozes,
mas o ministro André Mendonça entendeu que, pelos autos, ele viu que Sônia era como se fosse uma pessoa da família. Isso Mesmo não tendo dentes, mesmo com todos os depoimentos. Agora, essa decisão foi uma decisão liminar, foi monocrática, foi ela pode ser revista? Foi uma decisão monocrática. Nós estamos lutando no Supremo Tribunal Federal pela reversão, inclusive para que esse processo, que é um habeas corpus impetrado em setembro, que ele seja julgado. O habeas corpus, como você sabe, é uma medida urgente, então não existe motivo para que um habeas corpus impetrado em setembro do ano passado, depois de um ano, não tivesse sido julgado. Né? Então está tudo errado aí. E a quem cabe essa decisão agora? Esse processo tem que ir para a turma. Ele está na segunda turma, ele tem que passar pelo crivo de todos os ministros da segunda turma, porque é uma decisão que, efetivamente, ela não corresponde ao que está nos autos. Né? Nós temos depoimentos dizendo que Sônia era vista como uma mucama, uma mucaminha, uma escravinha. Sônia tinha os cabelos raspados. Esse movimento que a senhora coordena de Sônia Livre, o que esse movimento pode fazer? Esse movimento, ele luta pelo julgamento imediato desse habeas corpus, para que isso vá para a turma, seja apreciado por todos e que Sônia seja libertada. Sônia tem uma família que está aguardando por ela aqui. Quem participa dessa luta? A família, né? O Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública da União. Nós temos parecer da Procuradoria-Geral da República pedindo que esse habeas corpus seja concedido e que ela seja libertada. A sociedade civil. As pessoas interessadas em ver esse caso resolvido com justiça podem contribuir nessa luta. Seguir os nossos perfis nas redes sociais. Então diga aí. @Sônia Livre Oficial. Sônia Livre Oficial, tudo junto. Sônia Livre Oficial, tudo junto. Nós estamos no Instagram, no TikTok, no YouTube. Então sigam, nós temos uma petição que está no perfil do Instagram, no nosso Linktree. Assinem a petição pedindo ao Supremo que Sônia seja libertada. E gravem os seus Sônias Livres. Nós começamos esse movimento na Eslovênia com o primeiro vídeo que se espalhou aí pelo mundo. Nós temos pessoas de vários países do mundo pedindo a libertação de Sônia Maria de Jesus. E, efetivamente, essas pessoas, eu pediria que não apenas olhassem para a Sônia, Chico. Não apenas olhem para o caso de Sônia. Porque nós temos muitas Sônias. Bom, Sônia ficou escravizada há 40 anos. Exatamente. Mas há outros. E eu peço que as pessoas olhem, porque existem sinais, Chico. Não é possível que em 40 anos ninguém prestou atenção em Sônia. Nas festas em que ela estava circulando em meio àquela família. Como é que ninguém nunca notou em 40 anos essa mulher? Eu já encontrei, na minha vida pessoal, 2 pessoas em situação análoga à escravidão. Se eu, Milene, na minha vida pessoal, não como juíza, aconteceu isso comigo, né, é um problema muito grande. E a gente vê pelos números. Né, para 590 resgates, nós temos milhares de pessoas que não são encontradas. E não são encontradas porque contam com o apoio dos entornos dessas pessoas que estão escravizando. Inclusive de pessoas influentes no judiciário. Exatamente. E eu queria te falar brevemente que nós temos um projeto de lei hoje, é o projeto de lei Sônia Maria de Jesus. Esse projeto foi apresentado agora recentemente pela deputada Carla Aires, no Congresso Nacional. Ela apresentou esse projeto na Câmara dos Deputados. É um projeto que é fruto dos movimentos sociais. Então, o DJ 11 de Agosto, o Pastoral da Terra, a FENATRAD com Luísa Batista, que é a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, né? Todos esses movimentos, o próprio DJ, nós nos debruçamos e formulamos um projeto de lei que visa tornar mais efetivo o combate do trabalho análogo à escravidão nas residências, que é muito comum, e também proibir que ações como essa, que esse desembargador teve a ousadia de ajuizar, elas não tenham tramitação. Elas fiquem suspensas, porque é impossível que uma vítima de um crime seja revitimizada e entregue definitivamente aos seus algozes mediante um instituto tão importante como é o da adoção e do reconhecimento de filiação socioafetiva. Decididamente, não é um caso de posição
evangélica, mas pode ser de alguém terrivelmente evangélico. Vamos à luta. @Sônia Livre Oficial. @Sônia Livre Oficial. Sigam, assinem a petição e observem. Observem quem está te servindo, observem quem tá ao teu redor, porque muitas vezes você pode ter alguém em situação análoga à escravidão. E nem sabe. E não se sabe. Doutora Milene, muito obrigado. Muito pela sua obrigada, vida. Chico. Tchau. O ICL vai lançar uma pós-graduação com os melhores professores e professoras do país, por um valor quase que simbólico e cheio de vantagens para quem já é membro do ICL? Fato ou fake? Pois é, difícil de acreditar, mas é fato. E é mais do que isso ainda. É em parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes. É isso mesmo, pós, reconhecida pelo MEC. É o próximo passo da revolução do ICL. Para você participar do lançamento, sabendo quais são essas pós, quais são os professores e professoras e as condições para você se inscrever e já no começo do ano que vem começar a cursar essa pós-graduação, e dia 28 de novembro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para saber dessas novidades. Participe do novo passo da revolução.